Oi pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você vai assistir esse vídeo. Eu sou a Renata, eu sou nutricionista, eu trabalho na linha Low Carb, mas atendo também outras propostas, outras linhas. Mas hoje eu gostaria de fazer um vídeo para vocês falando especificamente da estratégia Low Carb. Se você tem alguma dúvida, por favor, continue com a gente, tá? O que eu gostaria de começar falando para vocês? O que é a estratégia low carb? A estratégia low carb é um modo de fazer uma alimentação que tem como objetivo principal evitar picos de fome durante o seu dia. Então eu vou explicar para vocês dando um exemplo. Digamos que você faça uma dieta com controle calórico. Então, como é uma dieta com controle calórico? Você tem um plano alimentar, geralmente pode ser estabelecido até por um profissional, por um nutricionista, então todo mundo já ouviu falar nisso. De manhã você toma um leite com café, com adoçante, come 2 fatias de pão integral, com alguma margarina ou um queijo Minas. No meio da manhã você vai lá e come uma banana com 2 colheres de aveia. Aí no almoço você come aquela quantidade padronizada de arroz, de feijão, come uma proteína, consome uma salada, legumes, come uma fruta de sobremesa. À tarde de novo você vai lá e come 4 bolachas de água e sal, com um chá, com adoçante, enfim. Esse esquema tradicional. O que esse esquema tradicional faz com a gente? Ele cria picos e vales de fome e saciedade. Então, por exemplo, quando você come, você fica legal, você pode ficar legal até por umas 2 horas aí. Só que a partir de um determinado momento, na dieta convencional, você tem uma dificuldade muito grande de manter os seus níveis de glicose. Por quê? Porque eles caem abaixo dos níveis que seriam adequados. Então, nessas dietas tradicionais, é obrigatório que uma pessoa se alimente de 3 em 3 horas. Provavelmente você já ouviu esse tipo de proposta, que você deve se alimentar a cada 3 horas, porque o seu corpo vai ter uma dificuldade e tal. Pois é, eu acreditei nisso, gente, durante quase 20 anos, né? Eu sou nutricionista já há bastante tempo e eu também trabalhava da linha tradicional, até descobrir essa abordagem de uma forma bem assim diferente, né? Eu tive o contato com alguns profissionais, com algumas literaturas, e eu me apaixonei por essa abordagem. Acho que um dia até posso contar essa história, né, a minha história com as dietas para vocês. Mas hoje eu queria explicar assim, por que a dieta low carb ela é diferente? Porque ela faz uma transposição dos macronutrientes, tá? Então quais são os 3 macronutrientes da nossa dieta? Carboidrato, proteína e gordura. Então, na dieta tradicional, você tem a seguinte distribuição de macronutrientes, de em torno aí de 10 a 15% de proteína, até 30% de gordura e o restante é carboidrato. Então, a maioria das pessoas consome acima de 50% de carboidrato. Na dieta low carb, você tem uma mudança. Dieta low carb, gente, não é dieta da proteína, tá? Até porque os estudos dizem que as proteínas na dieta low carb, eles se mantêm em torno de 20%. É um pouquinho além, mas não é muito além, tá? A transposição, ela acontece do carboidrato, troca por gordura. Então, por exemplo, na dieta low carb, não tem pão, não tem arroz, não tem batata, mandioquinha, cará, tapioca, tem um controle de frutas mais doces. Por quê? Porque esses alimentos, eles geram picos de glicose e picos de um hormônio chamado insulina. O que é a insulina? Insulina é um hormônio que é produzido pelo pâncreas e que tem como objetivo colocar a glicose para dentro da célula para alimentar essa célula. Então, nas dietas tradicionais, o grande combustível do corpo das pessoas é justamente o carboidrato, é o açúcar, tá? Na abordagem low carb, você tem como objetivo principal fazer essa transposição, usar gordura, e o seu corpo ele vai ser obrigado a utilizar as gorduras do seu estoque. Então, como que seria uma refeição no escopo low carb? Então, por exemplo, de manhã você comeria 2 ovos mexidos, 2 ovos cozidos, ou faria um pão com farinha de amêndoas, com linhaça. Aí você poderia tentar utilizar um café ou chá com adoçante ou puro. No lanche da manhã, por exemplo, você teria
castanhas, um mix de castanhas, um iogurte com baixo teor de açúcar. E no almoço, salada, legumes e mistura, proteínas magras, né? Por que proteína magra? Porque toda gordura em excesso ela é queimada antes do seu estoque. Então, o que acaba acontecendo? Depois de uns 5 dias com essa dieta, muitas pessoas começam a perceber uma grande redução da sua fome, tá? Então, como você não vai ter mais esses picos, você vai ter uma curva mais pronunciada, né? Uma curva maior, só que ela não vai ter esses picos. Glicose alta, glicose baixa, insulina alta, insulina baixa. Você sempre vai ter valores mais estáveis, tá? E esses valores mais estáveis, eles têm o objetivo de suprimir a sua fome. Então, o grande objetivo da low carb é essa, é trocar sua fonte energética de carboidrato para gordura. A gordura e a proteína, elas têm um poder de saciedade muito maior do que o carboidrato, porque o carboidrato ele dá uma saciedade só imediata, só que como a insulina faz a sua glicose cair, você tem fome o tempo todo, você pensa em comida o tempo todo. Na low carb não. Então, na low carb, o poder de saciedade, ele vai poder possibilitar que de repente você pule uma refeição, né? Muitas pessoas falam, por exemplo, sobre jejum intermitente. Nós também podemos gravar um vídeo falando de jejum e com certeza está na nossa pauta de próximos vídeos. Mas o jejum da low carb, ele é um jejum natural, porque você vai perceber depois de um tempo fazendo essa abordagem que você não tem mais aquela compulsão por comida. Então, a gente costuma dizer que você come por 2 motivos, por fome e por vontade de comer. Se você eliminar 50% desses motivos, não fica muito mais fácil? Com certeza fica. Qual é a grande dificuldade dessa abordagem? É muito mais uma dificuldade assim na cabeça das pessoas do que propriamente uma dificuldade de ordem técnica ou nutricional. Né? A literatura diz pra gente que o único macronutriente que não tem quantidade obrigatória é o carboidrato. Né? O carboidrato ele é um nutriente tão importante pra gente que o nosso corpo produz açúcar. Tá? Ele usa vias alternativas para produzir o açúcar que ele vai usar. Então, na dieta low carb que eu trabalho, a quantidade de carboidrato que eu utilizo é abaixo de 50 gramas de carbo dia. Ah, Renata, mas não dá para comer nada. Errado, dá para você comer um monte de coisa, né? Então, hoje, por exemplo, eu voltei aqui de um curso que eu costumo dar, que é um curso de receitas low carb, né? Hoje o nosso tema foi marmitas low carb. Foi um curso incrível, né? A gente fez diversas preparações. Então, por exemplo, qual dieta permite que você consuma, por exemplo, um quiche com recheio de mussarela e algum tipo de embutido? Nenhuma. Só low carb, tá? Ah, mas embutido não é natural. Não é mesmo, gente. O ideal seria você consumir só carnes in natura, gorduras de boa qualidade, né? Castanhas, mas a gente sabe que, assim, o ótimo é inimigo do bom, né? Então, alguns alimentos que em outras dietas eles não são permitidos, a low carb ela permite o consumo eventual dessas coisas. Outra coisa, existe um grande aumento do seu repertório alimentar. O que é o repertório alimentar? É você sair do arroz feijão que você come todo dia, com bife, filé de frango, para você fazer um repertório muito maior de preparações com vegetais, com cogumelos, com castanhas, com uma série de alimentos que muitas vezes a gente acaba não lembrando de acrescentar, né? Qual dieta permite, por exemplo, palatabilidade na sua alimentação? Então, por exemplo, aquela dieta com baixa caloria, geralmente é uma dieta com baixo teor de gordura também, né? Então, imagina que delícia você comendo lá um filé de frango na chapa, sem nenhum tipo de gordura, sem nenhum tipo de tempero, e um brócolis só no vapor, porque se colocar azeite vai ficar calórico. Ninguém aguenta fazer isso, gente, tá? Então, a low carb, ela tem uma série de vantagens, dentre as quais você ter também uma elaboração maior gastronômica, você consegue usar uma série de ervas, uma série de temperos, as gorduras naturais dos alimentos, elas são permitidas, ninguém está fazendo apologia de excesso de gordura aqui, mas você pode utilizar uma carne com um pouco mais de densidade nutricional. Você pode consumir o frango com pele, se for a sua vontade. Você não precisa consumir as carnes chapadas e sem gosto nenhum,
tá? Então eu acho assim, se você não experimentou essa estratégia ainda, se você tem curiosidade, tenta marcar uma consulta com um profissional dessa área, né? Eu acho que a gente está sempre à disposição para esclarecer dúvidas. Tem todas as minhas redes sociais, tem o meu Facebook, o meu Instagram. Você pode colocar sua pergunta também nessas redes ou aqui embaixo desse vídeo e tente experimentar essa abordagem. Você vai se sentir livre, você vai se sentir liberto da fome constante, né? Os autores de low carb, eles deixam isso muito claro. Você também pode se livrar da fome constante. Tá bom, pessoal? Então, essa é a nossa mensagem. Por favor, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, curta também as nossas redes sociais, então no Facebook, Renata Gildice Nutricionista, no Instagram, Renata Gildice Nutri. Toque o sininho para ativar as notificações dos nossos vídeos, que nós estaremos postando uma série de informações extremamente úteis para vocês. Um beijo para todos e até o próximo vídeo.